Saudamos a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de iniciarmos o estudo desta segunda carta de Jesus Cristo às igrejas do Apocalipse, queremos orar. Oremos ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, para entendermos as mensagens que o Senhor quer dar para nós, através desta carta escrita para a igreja de Esmirna. É em nome de Jesus Cristo que pedimos e agradecemos. Amém. A segunda carta, escrita por Jesus Cristo às igrejas do Apocalipse, foi dirigida à igreja de Esmirna. Esmirna é uma cidade que ainda existe. O nome moderno de Esmirna é Izmir. A minha esposa e eu, em nossa viagem às 7 igrejas, lá na Turquia, pudemos dormir 2 noites na cidade de Esmirna. É uma cidade que atualmente tem cerca de 250 mil habitantes. Esmirna localiza-se cerca de 52 quilômetros de Éfeso. Era uma cidade honrada, pois foi escolhida pelos romanos como sede em todas as guerras civis e tornara-se um grande centro de adoração a César. O culto ao imperador tornou-se obrigatório em todo o território do Império Romano. Todos deveriam queimar incenso aos imperadores, e enquanto queimavam incenso, deveriam dizer as palavras Kaiser Kyrios, César é Senhor. Os cristãos, obviamente, recusavam-se a fazer isso e eram considerados desleais e traidores. Os antigos habitantes de Esmirna orgulhavam-se de que nasceu ali na cidade de Esmirna Homero, o mais famoso poeta grego. O nome Esmirna vem de uma goma aromática derivada de uma árvore árabe, mirra. Essa goma era usada para embalsamar os mortos, era também usada como unguento ou pomada medicinal. Esse unguento também era usado para ser queimado como incenso. Esmirna é sinônimo de sofrimento. A palavra mirra nos lembra o perfume que foi doado a Jesus Cristo quando ele nasceu. Os magos do Oriente deram para Jesus Cristo ouro, incenso e mirra, conforme está em Mateus capítulo 2 e o verso 11. Mirra tinha que ser esmagada para exalar o seu perfume, a sua fragrância. Assim também, a igreja cristã, neste período de Esmirna, foi esmagada por incessantes perseguições. Mas em todas estas perseguições, os cristãos deste período de Esmirna exalaram um perfume de pura lealdade ao nosso Senhor Jesus Cristo. O período de Esmirna representa a história do cristianismo, que foi do ano 100 até o ano 313. Por que 313? Porque no ano 313, Constantino libertou os cristãos da perseguição através do édito chamado Édito de Milão. Por volta do ano 100, o cristianismo havia sido já vítima da terceira perseguição, iniciando com Nero, que perseguiu os cristãos, depois Domiciano, depois Trajano. Essa onda de perseguição continuou até o ano 313. A igreja de Esmirna era composta por pessoas economicamente pobres, mas para com Deus elas eram ricas. Vamos abrir a palavra de Deus e vamos ler a carta que Jesus escreveu para esta igreja de Esmirna. Apocalipse capítulo 2 e os versos 8 em diante. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Para uma igreja que estava sendo perseguida, para uma igreja que foi conhecida como a Era dos Mártires, porque aqui, realmente, neste período, existiram muitos mártires. Para estes cristãos que estavam destinados a morrer como mártires, Jesus Cristo se introduz dizendo, aqui diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Em outras palavras, Jesus Cristo está dizendo, a morte não é o fim de tudo, porque aquele que crê em mim, ainda que morra, eu o ressuscitarei. Queridos, para nós a morte é um sono tranquilo, inconsciente, esperando o toque da trombeta e a voz de Jesus Cristo chamando à vida aqueles que dormiram em Cristo, aqueles que testificaram com seu próprio sangue da sua fidelidade a Jesus Cristo. Por isso Jesus conforta os cristãos mártires de Esmirna dizendo, eu fui morto e revivi, eu estou vivo. Jesus Cristo é um Deus vivo.
Quando você visita o Kremlin em Moscou, ali você vai ver uma fila de pessoas esperando para ver os corpos de Lenin e de Stalin. São milhares de pessoas cada dia que querem ver os corpos bem conservados destes líderes do comunismo. Também quando você vai a Meca, você vê ali milhares de pessoas que querem ver o corpo, os restos mortais de Maomé. Maomé viveu e morreu. Outros grandes líderes do mundo viveram e morreram, mas Jesus Cristo é diferente. Jesus se introduz à igreja de Esmirna dizendo: eu sou o que fui morto, mas eu revivi. Queridos, o anjo disse lá em Mateus capítulo 28, verso 6, para aquelas pessoas que estavam procurando Jesus Cristo dentre os mortos, que foram até a sepultura de Jesus e acharam a sepultura aberta, vazia, o anjo disse: ele não está aqui. Mateus 28, verso 6, porque já ressuscitou. Jesus Cristo é diferente de todos os fundadores de religião, porque ele fundou uma religião, ele morreu pelo seu povo, mas ele ressuscitou, ele vive para sempre, para cumprir com as promessas que ele fez para você. Ele está vivo, e porque ele vive, você também viverá, nós viveremos. Por isso Jesus Cristo disse: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância, porque ele é um Deus vivo. Em Apocalipse capítulo 2 e o verso 9 diz: eu sei as tuas obras. Novamente os olhos de Jesus Cristo olhando para você, dizendo: eu conheço você. Eu sei onde você mora, eu sei o seu nome, eu sei o seu salário, eu sei que você está desempregado, eu sei da sua doença, eu sei todas as coisas, eu sei as tuas obras, eu sei a sua tribulação, eu sei da sua provação, eu sei da sua angústia. Não só a tribulação, aqui diz: eu conheço também a tua pobreza. Assim como Jesus falou para os cristãos de Esmirna, que eram pobres, financeiramente eram pobres, mas eram ricos para com Deus, Jesus também olha para você, meu querido irmão, e diz: eu sei a tua pobreza, mas tu és rico. Se você ama Jesus Cristo, se você entregou a vida nas mãos de Jesus, você é rico. Aleluia! A riqueza espiritual nos aguarda, o novo céu e a nova terra nos aguardam. Eu sei a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Os judeus foram aqueles que mais perseguiram os cristãos nos primeiros séculos. Os judeus que rejeitaram a Cristo como Messias, eles não descansavam, eles perseguiam furiosamente seus irmãos cristãos. Queridos, por isso Jesus está dizendo: eu sei, sim, aqueles que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Eles foram usados por Satanás para matar os cristãos. Nada temas, diz o verso 10. Você sabia, meu querido irmão, que existe um não temas para cada dia do ano? Temos 365 dias no ano. E a Bíblia tem um não temas para cada um dos dias do ano. Não temas. Não tenha medo. Nada temas. Jesus Cristo está dizendo: eu estou contigo. Por isso temos que repetir as palavras de Davi no Salmo do Bom Pastor: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos 23. Por isso, meu querido, eis aqui a mensagem de Jesus para você: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Este período de Esmirna, que foi do ano 100 até o ano 313, foi um período de incessantes perseguições. Nós temos a perseguição de Trajano, que foi imperador do ano 98 a 117. Temos a perseguição do imperador Adriano, do ano 117 a 138. Temos a perseguição de Antônio Pio, de 138 a 161. A perseguição de Marcos Aurélio, de 161 a 180. A perseguição de Sétimo Severo, que foi imperador de 193 a 211. Temos a perseguição de Maximiano, que foi imperador do ano 235 a 238. Depois veio Décius, de 249 a 251, depois veio Valério, 253 a 260, e finalmente veio Diocleciano, que foi imperador do ano 284 a 305. Esta era de mártires do período de Esmirna
terminou com a perseguição grande de 10 anos, profetizada aqui na palavra de Deus. Tereis uma tribulação de 10 dias. Esses 10 anos de perseguição iniciaram com o edito de Nicomédia, no dia 23 de fevereiro de 303. E se estendeu até 313, quando Constantino fez um outro édito, o Édito de Milão, terminando com a perseguição contra os cristãos em 313. Queridos, a mensagem de Jesus Cristo aqui para você e para mim é: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não é começar animado, é permanecer animado em Jesus Cristo. É fácil começar uma corrida com todo vapor. É fácil começar com um ânimo, cheio do primeiro amor. Mas é fácil também perder o primeiro amor. Aquilo que Jesus Cristo falou para a igreja de Éfeso: eu tenho, porém, contra ti que perdeste o teu primeiro amor. Nós não podemos perder o primeiro amor. Nós temos que perseverar até o fim. Não é quem começa a carreira cristã, mas é aquele que é fiel até a morte, até o fim, receberá a coroa da vida eterna. E aqui ainda diz Jesus, no capítulo 2, o verso 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o Espírito Santo que está falando para você e para mim. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aceitando a Jesus Cristo ou não, todos nós, justos e ímpios, morremos a primeira morte. Cedo ou tarde, nós morremos a primeira morte. Mas o que é isso? É somente um sono inconsciente, passageiro, aguardando o toque da trombeta de Deus, que será tocada, e os mortos em Cristo ressuscitarão, e a voz de Deus será ouvida, dizendo: filhos de Deus, ressurjam, porque o vosso Pai vos chama. Queridos, Jesus Cristo está prometendo que aqueles que o amam não terão o dano da segunda morte. A segunda morte é a morte eterna. A segunda morte é a morte que Jesus Cristo morreu no seu lugar, no meu lugar. Por isso nós não vamos sofrer o dano da segunda morte, porque Jesus Cristo sofreu na cruz. Quando Jesus Cristo disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele se sentiu abandonado pelo Pai. O Pai estava justo ali, encoberto pelas trevas que cobriam a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo no Monte do Calvário. Mas Jesus Cristo, porque Ele assumiu os nossos pecados, Ele se sentiu separado do Pai, abandonado do Pai. Por isso Ele disse: por que me desamparaste? Jesus sofreu as agonias da segunda morte. Aqui em Apocalipse capítulo 21, o verso 8 diz: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Estão percebendo? A Bíblia explica: a segunda morte é a morte no lago de fogo e enxofre. Esta você e eu não vamos sofrer, aleluia, porque em Jesus Cristo temos vida. Vida plena, vida eterna, vida sem fim. Jesus Cristo morreu a sua morte para que você recebesse a vida dele. Queridos, Jesus Cristo está dizendo: aquele que me ama não sofrerá o dano da segunda morte, porque eu vim para que vocês tenham vida. Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai nos levar para o céu. Jesus Cristo vai nos dar vida eterna. Quero deixar com você esta mensagem de esperança, de conforto. No mundo tereis tribulações. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E porque eu venci o mundo, vocês também vencerão. Porque a minha vitória é a de vocês. Fique, portanto, meu querido irmão, com a paz e com o conforto do nosso querido Jesus. Amém.